A caminho da entrevista de emprego dos seus sonhos, um jovem homem negro presencia uma senhora idosa desmaiar dentro de um ônibus lotado. Quando o motorista, de forma cruel, a obriga a descer em um ponto deserto, ele percebe que não consegue simplesmente ficar sentado. Ele salta do ônibus, ajuda a mulher e a leva ao hospital, sabendo que isso pode lhe custar a chance da sua vida. Mas justamente quando o desespero o alcança, chega um e-mail inesperado. O filho da mulher, o próprio homem que ele deveria conhecer naquela manhã, o encontrou com uma oferta além de qualquer coisa que ele já tivesse ousado sonhar. Antes de continuarmos essa história, conta pra gente de onde você está assistindo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes todos os dias. O despertador tocou estridente na escuridão pré-amanhecer às 5h47. A mão de Malik dos Santos saiu debaixo do cobertor fino e o silenciou antes que o segundo toque acordasse sua irmãzinha no quarto ao lado. Ele ficou parado por um momento, olhando para a mancha de infiltração no teto, uma constelação marrom que aumentara depois da chuva forte da semana passada. O proprietário do cortiço ainda não havia retornado suas ligações. O apartamento conjugado estava frio. As manhãs de início de outono em São Paulo tinham o costume de atravessar as frestas da janela mal vedada, não importava quanto fita isolante ele tentasse colocar nos cantos. Malik soltou o ar devagar, vendo sua respiração formar uma pequena nuvem no feixe de luz que vazava pelas cortinas poídas. Ele puxou as pernas para fora da cama, os pés, encontrando o carpete gasto, e caminhou até a pequena cozinha. A cafeteira, um modelo de 50 dálias comprado num brechó, borbulhou quando ele a encheu de água. Enquanto o café passava, ele abriu devagar a porta do quarto onde Ariana, de 8 anos, dormia encolhida na cama de solteiro. Ela segurava um ursinho de pelúcia com um olho faltando doação de uma campanha da igreja 3 natais atrás. O peito de Malik apertou. Ela merecia muito mais que aquilo. De volta à cozinha, ele serviu uma xícara de café fraco e amargo, esticado para durar a semana inteira, e abriu o notebook. A tela piscou até acender, mostrando o e-mail que ele já tinha lido pelo menos uma dúzia de vezes desde que chegara 2 dias antes. Assunto: convite para entrevista. Vaga de analista de dados júnior. Prezado Sr. dos Santos, agradecemos sua candidatura à Brighton Tecnologia Brasil. Estamos impressionados com seu currículo e gostaríamos de convidá-lo para uma entrevista presencial na sexta-feira, 22 de março, às 9h. A Brighton, uma das empresas de tecnologia que mais crescia na Faria Lima, era o tipo de lugar que poderia mudar tudo. O salário inicial, 5.000 reais por mês, significaria um apartamento decente. Um quarto de verdade para a Ariana. Talvez até começar a guardar dinheiro para que ela pudesse fazer faculdade um dia. Malik fechou os olhos, quando a lembrança o atingiu como sempre fazia nos momentos silenciosos. Seu pai, Marcos dos Santos, desabando no estacionamento do centro de distribuição, onde trabalhara por 15 anos, sempre fazendo hora extra. O infarto veio 3 semanas depois de ter sido passado para trás novamente na promoção. O médico disse que era estresse, mas Malik sabia que era mais que isso. Era o peso de ser invisível. A exaustão de trabalhar o dobro para receber metade do reconhecimento. No Brasil, gente como a gente tem que lutar em dobro para chegar na metade do caminho. Seu pai lhe dizia a voz carregada de anos de injustiças vividas. Nunca esqueça isso, filho. Malik nunca esqueceu. Ele carregava aquelas palavras como uma pedra no peito. Ele olhou para a pilha de contas no balcão Luz Internet Aluguel. A conta de energia estava marcada com aviso final em vermelho, 3 dias antes do corte. O salário do turno parcial no depósito não era suficiente. Nunca era. Mas aquele dia poderia mudar tudo. Malik pendurou cuidadosamente seu único terno bom, um azul marinho que seu pai usara nas próprias entrevistas e que ele tinha passado na noite anterior, até parecer quase novo. Seu currículo estava impresso num papel creme guardado numa pasta que ele comprara especialmente para a ocasião. Ele conferiu o celular. O ônibus passaria às 7h45.
A entrevista era no centro uns 40 minutos, se o trânsito colaborasse. Chegaria às 8h30, tempo de sobra para respirar, comprar um café barato e entrar com confiança. Tudo estava planejado. Tudo estava pronto. Ariana se mexeu no quarto. Malik entrou e afastou suavemente uma mecha de cabelo do rosto dela. Ela abriu os olhos devagar. Bom dia, meu amor. Ele sussurrou. Hoje é o grande dia, ela murmurou ainda meio adormecida. Hoje é o dia. Ela sorriu e abraçou seu pescoço. Você vai arrasar, Malik. Você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Ele a segurou firme, sentindo o cheiro do shampoo barato que os dois dividiam. Eu vou fazer nossa vida melhorar. Prometo. Eu sei que vai. Ele beijou sua testa e se levantou, a determinação entrando no lugar da dúvida. Hoje era o dia, custasse o que custasse. O ônibus 701A10 já estava lotado quando Malik subiu às 7h47. Ele se espremia pelo corredor estreito, a pasta protegida contra o aperto dos corpos ao redor. O ar dentro do ônibus era pesado, uma mistura de suor, colônia barata e o cheiro persistente de alguém que havia trazido café da manhã de fast food. As luzes fluorescentes piscavam no teto, dando a tudo um tom amarelado e doente. Malik encontrou um espaço perto do fundo, ficando em pé com uma das mãos segurando a barra superior. Ao seu redor, trabalhadores da classe média baixa de São Paulo se comprimiam em uma proximidade desconfortável, uma mulher de avental hospitalar, rolando o feed no celular, um pedreiro com a calça cheia de respingos de tinta, olhando pela janela. Um adolescente de fones de ouvido, balançando a cabeça ao som de uma música que só ele ouvia. Malik tirou o celular do bolso e abriu o bloco de notas, revisando as respostas que havia preparado para perguntas comuns de entrevista. Fale sobre você. Por que deseja trabalhar na Brighton Tecnologia Brasil? Qual é seu maior defeito? Ele tinha ensaiado cada resposta até que soassem naturais, não decoradas. O ônibus avançava aos trancos, parando e arrancando no trânsito da manhã. Malik olhou para o relógio. 8h03. Ainda estava tudo bem, ainda estava no horário. Perto da frente do ônibus, em um dos assentos preferenciais, estava sentada uma senhora branca, provavelmente perto dos seus 70 e poucos anos, com o cabelo prateado preso num coque simples e um casaco de lã já bastante gasto. Seu rosto tinha marcas profundas do tempo, e ela segurava uma bolsa de couro gasta com as duas mãos no colo. Havia algo digno no modo como ela se mantinha ereta, apesar da dor evidente que tentava esconder a forma como mudava discretamente o peso do corpo, a pequena careta quando o ônibus passava por um buraco. Dona Eleonora Rocha tinha sido professora por 42 anos. Malik ainda não sabia disso, mas descobriria em breve. O que ele sabia naquele momento era que ela parecia exausta, exausta até os ossos. O motorista, um homem corpulento com cara de poucos amigos, resmungava no rádio que estava atrasado. Os passageiros balançavam a cada freada brusca, uma coreografia involuntária do transporte público. Às 8h17, quando o ônibus se aproximava de um grande cruzamento no centro, um carro cortou sua frente abruptamente. O motorista pisou no freio com tudo. Tudo aconteceu em câmera lenta e rápido demais ao mesmo tempo. Eleonora, que estava se ajeitando no assento para aliviar a dor na lombar, não teve tempo de se segurar. A freada brusca a lançou para frente. Suas mãos perderam o controle da bolsa. Ela caiu no chão duro de borracha com um baque seco, o quadril recebendo todo o impacto. Seu grito de dor foi agudo e inconfundível, cortando o ruído do ônibus como uma lâmina. Por um momento, tudo ficou imóvel. Depois, veio o desconforto coletivo, pessoas ajustando a postura, desviando o olhar. A mulher de avental hospitalar fez uma careta, mas permaneceu sentada. O pedreiro olhou rapidamente e voltou para a janela. O adolescente nem tirou os fones. O motorista não se levantou. Apenas olhou pelo retrovisor, o rosto endurecendo. Senhora, não posso ter gente caindo no meu ônibus. A senhora tá bem aí, Eleonora. Tentou se levantar, mas seu rosto se contorceu de dor.
Eu acho que machuquei meu quadril. Por favor, eu só preciso. Eu não vou ser processado. Dona, o motorista cortou a voz fria sem nenhuma compaixão. Regra da empresa. Se tá machucada, tem que descer no próximo ponto. Mas ainda não é ponto. É o que tem. Final. O ônibus voltou a andar e Eleonora segurou um soluço. Com muito esforço, conseguiu apoiar-se nas mãos e joelhos tremendo de dor. 2 quadras depois, o motorista parou numa esquina qualquer. Não era ponto só um lugar onde decidiu abrir as portas. É aqui para a senhora. Ninguém ajudou a levantar. Ninguém ofereceu a mão. Malik observou da parte de trás o maxilar travado. Olhou o relógio, 8h21. O ônibus chegaria ao ponto dele em 12 minutos. De lá, seriam 5 minutos andando até a Brighton. Ainda daria tempo de comprar um café, respirar fundo e impressionar na entrevista. Eleonora mancou até a porta usando os bancos como apoio. Cada passo parecia exigir toda a força que ela tinha. Chegou ao topo dos degraus, encarou o vão entre o ônibus e a calçada, uma distância impossível dadas as dores, e hesitou. O motorista suspirou alto. Vamos, dona, eu tenho horário. Ela desceu devagar, a respiração curta e irregular. Quando o pé tocou o chão, ela quase caiu, se segurando por pouco em um poste. As portas se fecharam com um chiado. O ônibus começou a se mover e Malik ficou ali paralisado, olhando pela janela para a senhora agora sozinha naquela parte desolada da cidade. Os prédios ali eram galpões e comércios fechados. Sem padaria, sem movimentação, sem ninguém na rua, apenas calçadas vazias e o ronco distante do trânsito. A mão dele apertou ainda mais a pasta. Ele olhou o relógio, 8h22. Depois olhou de volta para Eleonora, que agora se sentava com dificuldade na guia da calçada, o rosto enterrado nas mãos. O ônibus acelerou. O coração de Malik disparou. Sua mente se encheu de cálculos cada minuto, cada quarteirão, cada atraso diminuía sua chance de mudar de vida. Aquela entrevista era a oportunidade dele, talvez a única. Mas a imagem de Eleonora sozinha, ferida, invisível para todos, queimou algo dentro dele. Ele pensou no pai desabando no estacionamento. Pensou em Ariana acreditando que ele seria capaz de melhorar a vida dos dois. Pensou no tipo de homem que queria ser. Ele pensou no tipo de homem que queria ser. Malik gritou, empurrando-se pelo corredor em direção à frente. Para o ônibus, o motorista olhou pelo retrovisor. O quê? Preciso descer agora. Mas não é ponto, o motorista resmungou. Algo no tom de Malik, porém, fez o motorista encostar o ônibus reclamando enquanto abria as portas. Malik não esperou. Saltou para o asfalto e começou a correr no sentido contrário de volta ao lugar onde haviam deixado a senhora. Atrás dele, o ônibus se afastou, levando com ele todos os planos cuidadosamente organizados para aquela manhã. Quando Malik alcançou Dona Eleonora, ela tinha conseguido sentar-se na guia da calçada, apoiada numa parede pichada. Seu rosto estava pálido, e ela respirava devagar, tentando controlar a dor. Senhora! Malik chamou, diminuindo o passo ao se aproximar. A senhora está bem. Ela ergueu o rosto, assustada, os olhos azuis, marejados, arregalando-se ao ver um jovem negro de terno correndo em sua direção. Por um segundo, Malik viu o reflexo do medo, aquela tensão automática. Ele já tinha visto aquilo muitas vezes. Não o surpreendia, mas apenas doía num lugar interno e silencioso. Ele parou a uma distância respeitosa e ergueu as mãos levemente, ainda segurando a pasta. Eu estava no ônibus. Vi o que aconteceu. Não sou... nada. Só quero ajudar se puder. A expressão de Eleonora suavizou. A vergonha substituiu o medo vergonha por tê-lo sentido. Me desculpe. Eu não quis. Tudo bem, Malik disse gentilmente. A senhora se machucou. Meu quadril. Ela tocou o lado do corpo com cuidado. Acho que fiz alguma coisa séria desta vez. Já doía há semanas, mas isso... Ela interrompeu, apertando os olhos de dor.
Malik ajoelhou-se, mantendo o respeito. A gente precisa levar a senhora a um hospital. Tem alguém que eu possa ligar? Meu filho. Mas ele sempre está em reunião. Ela riu, mas soou mais como um soluço. Eu só estava tentando ir para a Zona Norte. Eu faço trabalho voluntário num abrigo infantil às sextas. Estão esperando por mim. Malik olhou ao redor. A rua estava quase deserta. Alguns carros passavam, mas ninguém diminuía a velocidade. Ele pegou o celular e abriu um aplicativo de corrida. 38 minutos de espera. Tentou outro. 45 minutos. Poxa, murmurou. Ele conferiu o relógio, 8h33. A entrevista seria em 27 minutos. Ligou para a primeira cooperativa de táxi da lista. A gente consegue mandar um carro em mais ou menos 1 hora, disse a atendente entediada. 1 hora. Isso é uma emergência? Desculpa, moço. Sexta de manhã é puxado. É o que dá. Malik desligou o peito apertado de frustração. Ele olhou para Eleonora, agora tremendo apesar do casaco. O vento começava a ficar frio, anunciando chuva. Certo, ele disse, tomando uma decisão. Vamos levar a senhora para um hospital. Mas como eu vou dar um jeito? Consegue ficar de pé se eu ajudar, com bastante esforço e muita dor. Eleonora conseguiu se levantar apoiada em Malik. Ele foi cuidadoso, atento à lesão dela, e quando ela ficou de pé quase tombou. Malik assegurou. Tem um banco de ônibus a 1 quadra daqui, ele disse indicando a rua. Vamos colocar a senhora sentada enquanto eu chamo a ambulância. Ambulância? Não. É caro demais. Com todo respeito, acho que a senhora não tem escolha. Eles seguiram devagar. Malik praticamente a carregava. Cada passo parecia demorar uma eternidade. No meio do caminho, o céu desabou numa garoa fria que rapidamente encharcou ambos. Malik tirou o paletó do pai, e o colocou sobre os ombros de Eleonora. Você não precisa, tudo bem. Eu aguento. Quando chegaram ao banco, estavam totalmente molhados. Malik discou 192. O número do SAMU informando a localização. Quanto tempo? Ele perguntou. Equipe a caminho, disse a atendente. Aproximadamente 15 minutos. Obrigado. Ele desligou e sentou ao lado dela, sentindo a calça encharcada colar na pele. Olhou o relógio, 8h48. A entrevista tinha começado fazia 3 minutos. Ele abriu o celular, o dedo pairando sobre o teclado da mensagem. O que poderia dizer? Desculpe, parei para ajudar alguém e perdi a hora. Eles nunca acreditariam. E mesmo que acreditassem, oportunidades não esperavam explicações. Eleonora estendeu a mão enrugada e pousou sobre a dele. Você estava indo para algum lugar importante. Não estava. Malik demorou a responder. Ele apenas encarou a água acumulada no chão, refletindo o céu cinzento. Por fim, assentiu devagar. Sim, eu tinha uma entrevista de emprego. Podia mudar tudo para minha família. Oh, meu Deus! O rosto dela se contraiu de dor emocional. Me desculpe. Não precisa. Ele olhou para ela, realmente olhou, e enxergou sua avó muito tempo atrás naquele rosto cansado. Não é culpa da senhora. Não é culpa de ninguém. Às vezes, as coisas só acontecem, mas sua entrevista já era. Eleonora sussurrou a voz fraca. As palavras eram amargas como fel. Mas a senhora vai ficar bem. Isso é o que importa. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Por que você parou por mim? A pergunta ficou suspensa no ar, mais pesada que a chuva. Malik pensou em seu pai. Pensou em Ariana. Ele pensou no homem que via no espelho todas as manhãs e no homem que queria ser. Porque ninguém mais faria isso, disse simplesmente. A ambulância chegou 12 minutos depois. Os socorristas eficientes e profissionais avaliaram rapidamente a condição de Dona Eleonora e a colocaram na maca. Uma deles, uma jovem de olhos gentis, olhou para Malik. Você vai com ela? Ele hesitou.
Poderia ir embora, voltar para casa, trocar de roupa, tentar salvar o que restasse daquele dia arruinado. Mas Eleonora o olhava com tanta vulnerabilidade, tanta confiança, que Malik não conseguiu deixá-la. Vou sim, respondeu. Eu vou. O pronto-socorro do Hospital Santa Maria tinha cheiro de antisséptico e derrota. Malik sentou na sala de espera, as roupas molhadas, secando aos poucos, tornando-se duras e desconfortáveis. As luzes fluorescentes eram fortes demais, as cadeiras de plástico duras demais, e a TV no canto mostrava um programa matinal, com volume baixo demais para entender, mas alto demais para ignorar. Assim que chegou, Eleonora foi levada para fazer radiografias. Malik aguardou checando o celular a cada poucos minutos por hábito, apesar de não saber o que esperava encontrar. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação perdida. O mundo seguia girando sem ele. Ao seu redor, a sala de espera contava centenas de histórias de manhãs que deram errado, um pedreiro segurando um pano ensanguentado. Enrolado na mão, uma mãe com uma criança febril, um idoso tossindo dentro de um lenço. Todos pareciam cansados. Todos pareciam preferir estar em qualquer outro lugar. Malik teve que responder perguntas de 2 funcionários do hospital, ambos olhando para ele com uma suspeita mal disfarçada. Um deles, um segurança corpulento, foi particularmente rígido. Então você está dizendo que só ajudou ela. Você nem conhece essa mulher. O que você estava fazendo naquele bairro? Eu estava no ônibus com ela. Eu vi ela cair. Eu ajudei. Só isso. O segurança anotou tudo, pressionando a caneta com tanta força que marcava o papel. Malik sabia exatamente o que ele estava pensando. Ele lidara com isso a vida inteira, a suposição automática de que um jovem negro devia estar aprontando alguma coisa. O peso de ter que provar inocência antes mesmo de ser acusado. Uma hora passou, depois outra. Malik já tinha desistido oficialmente da entrevista. Enviou um e-mail curto pedindo desculpas por faltar, dizendo que teve uma emergência familiar. Parecia vazio, quase uma mentira, embora não fosse. Ele não esperava a resposta. Às 11h30, uma enfermeira se aproximou. Senhor dos Santos. Ele se levantou imediatamente. Sim, ela está bem, dona Eleonora Rocha está estável. Ela tem uma fratura no quadril. Não é uma ruptura completa, mas o suficiente para exigir tempo de recuperação. Vamos mantê-la internada para observação, provavelmente cirurgia nos próximos dias. Ela pediu para vê-lo. Malik seguiu a enfermeira pelo labirinto de corredores até o setor de observação. Eleonora estava apoiada na cama pequena e frágil sobre os lençóis brancos. Um soro estava preso ao seu braço, e monitores apitavam ao lado dela, mas seus olhos se iluminaram quando o viram. Você ficou, ela disse. Eu não ia deixar a senhora aqui sozinha. Malik puxou uma cadeira e sentou, soltando um suspiro cansado. Você já fez mais do que qualquer um tinha obrigação de fazer. Malik deu de ombros. Como está se sentindo? Como se tivesse sido atropelada por um ônibus, o que, ironicamente, não é tão distante assim. Ela conseguiu dar um sorriso fraco. O médico disse que vou precisar de cirurgia. E alguns meses de fisioterapia. Na minha idade? Bem, não é o ideal. Mas já sobrevivi a coisas piores. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns instantes. Do lado de fora, a chuva havia parado e uma luz fraca tentava atravessar as nuvens. Eu fui professora Eleonora, disse de repente. 5ª série na maior parte do tempo. Dei aula por 42 anos na Escola Municipal Lincoln, lá na Zona Sul. 42 anos. Isso é incrível. Era a minha vida. Meu falecido marido Jorge costumava brincar que eu amava meus alunos mais do que amava ele. Ela sorriu com a lembrança. Talvez eu amasse mesmo, de certo modo. Quando você vê uma criança lutando e de repente encontra a chave para destravar o potencial dela, aquele momento em que elas finalmente entendem algo. Não existe sensação igual no mundo. Parece que a senhora era muito boa nisso. Eu tentava ser. Vi tanta criança passar pela minha sala. Criança de todo tipo que você pode imaginar.
Algumas com tudo, outras com nada além da roupa do corpo. Mas a maior lição que aprendi nesses anos todos é que bondade não tem cor, não tem classe, não tem CEP. Gente boa vem de qualquer lugar e parece com qualquer pessoa. Malik assentiu devagar. Nem todo mundo acredita nisso. Não? Eleonora concordou triste. Não acredita mesmo. E esse é um dos grandes fracassos da nossa sociedade. Essa ideia de que podemos medir o valor de alguém pela cor da pele ou pelo tamanho da conta bancária. Ela olhou diretamente para ele. Você abriu mão de algo importante hoje para me ajudar, não abriu. Não importa. Importa sim. Importa porque você fez mesmo assim. Porque quando todo mundo virou o rosto, você não virou. Sua voz falhou um pouco. Por que você parou por mim? Era a segunda vez que ela perguntava. Malik recostou-se na cadeira tentando encontrar palavras para algo grande demais para virar frase. Meu pai começou devagar, trabalhou até morrer, tentando provar que merecia estar onde estava, tentando conquistar um respeito que deveria ter sido dado a ele desde o começo. Ele nunca recebeu. E quando morreu, ninguém daquele depósito apareceu no velório. Ninguém. A mão de Eleonora encontrou a dele sobre a grade da cama. Eu prometi para mim mesmo que não ia ser assim. Que não ia deixar o mundo me deixar frio. E quando vi a senhora ali na calçada sozinha sentindo dor, eu não consegui ir embora. Porque se eu fosse, eu seria igual a todos aqueles que viraram as costas para o meu pai quando ele precisou. Sinto muito pelo seu pai, ela sussurrou. Eu também. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, a porta se abriu. Um homem alto entrou, usando um terno caro, o telefone colado ao ouvido. Eu entendo, Margarida, mas diga a eles que não vamos avançar com o contrato até termos confirmação do jurídico. Eu não me... Ele parou no meio da frase ao ver Eleonora. Mãe. Ricardo. O rosto dela se iluminou. Eu estou bem, querido. Estou bem. Ricardo Rocha, CEO da Brighton Tecnologia Brasil. Embora Malik ainda não soubesse, encerrou a ligação imediatamente e correu até a mãe. Ele estava nos seus 50 e poucos anos, com fios prateados nas têmporas e o tipo de postura confiante de quem passa a vida tomando decisões que afetam centenas de pessoas. O hospital me ligou, disse Ricardo a voz tensa. Falaram que você caiu, que vai precisar de cirurgia. Não é tão grave quanto parece. Não tão grave, mãe, você fraturou o quadril. Eu vou me recuperar, estou em boas mãos. Os olhos de Ricardo finalmente pousaram em Malik, que havia se levantado quando ele entrou instintivamente se encolhendo na presença óbvia de riqueza e poder. E quem é este? Antes que Malik pudesse responder, Eleonora falou. Este é Malik dos Santos. Ele me salvou, Ricardo. Eu caí no ônibus e o motorista me deixou na rua como se eu fosse nada. E o Malik desceu do ônibus, ficou comigo, chamou a ambulância, veio no caminho comigo. Ele ficou aqui a manhã inteira para garantir que eu estivesse bem. O rosto de Ricardo mudou, passando por surpresa, desconfiança, e finalmente algo parecido com respeito. Ele estendeu a mão. Obrigado. Eu realmente agradeço. Malik apertou. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer, mas que quase ninguém faz. Ricardo pegou a carteira folheando as notas. Por favor, aceite algo pelo seu tempo, pelo transtorno. Não. A palavra saiu mais dura do que Malik pretendia. Ele suavizou o tom. Não, obrigado. Eu não quero dinheiro. Só queria garantir que sua mãe estivesse segura. Ricardo ficou parado por alguns segundos, a carteira ainda aberta. Depois a fechou devagar. Tudo bem. Mas se eu puder fazer qualquer coisa por você... Não precisa. Malik olhou o relógio 1h27 da tarde. Eu já vou indo. Vou deixar vocês conversarem. Espere. Eleonora segurou o braço dele. Pelo menos deixe seu contato. Eu gostaria de manter notícias suas, se não se importar. Malik hesitou, depois assentiu. Escreveu seu número no bloco ao lado da cama. Cuide-se, dona Eleonora. Você também, Malik.
E obrigada. Por me ver. Por parar. Ele apenas assentiu e foi até a porta. Sua pasta, aquela linda, cuidadosamente preparada, estava na cadeira agora com as bordas úmidas, enroladas e inutilizadas. Ele a pegou. Enquanto caminhava pelo corredor em direção ao elevador, ouviu a voz de Ricardo atrás dele. Espere. Malik virou. Ricardo estava parado no corredor, parecendo incerto, talvez pela primeira vez desde que entrara. Não peguei seu sobrenome. Dos Santos. Malik dos Santos. Bem, senhor dos Santos. Eu falo sério. Se eu puder fazer qualquer coisa, não precisa. Repetiu Malik, mas desta vez com um pouco mais de doçura. Só cuide bem da sua mãe. Ela é uma pessoa boa. As portas do elevador se abriram. Malik entrou. A última coisa que viu foi Ricardo Rocha parado no corredor, observando-o com uma expressão impossível de ler. A pasta nas mãos de Malik estava arruinada. Seu terno amassado e seco em manchas irregulares. Seu celular mostrava 3 ligações perdidas da agência de empregos temporários, oferecendo turnos de salário mínimo, trabalho que mal pagaria a conta de luz. Mas enquanto o elevador descia, ele sentiu algo inesperado. Paz. Acontecesse o que acontecesse, ele tinha feito uma escolha com a qual poderia conviver. Em um mundo que parecia feito para desgastar a dignidade e esmagar a bondade, ele havia segurado as duas coisas com firmeza. Por enquanto, isso teria que ser o suficiente. Ricardo Rocha ficou parado no corredor muito tempo depois de as portas fecharem. As palavras da mãe ecoando. Ele me salvou, tão simples mas carregadas de peso que ele ainda tentava entender. Ele voltou ao quarto onde a mãe descansava de olhos fechados. Quando se sentou, ela abriu um sorriso suave. Ele é especial, aquele rapaz. Você acabou de conhecer ele? Eu conheço pessoas, Ricardo. 42 anos dando aula fazem isso com a gente. E eu estou te dizendo. Malik dos Santos é alguém especial. Ricardo pegou o celular pronto para voltar aos dezenas de e-mails que exigiam sua atenção, mas ficou apenas encarando a tela apagada. O acidente da mãe o abalara mais do que ele queria admitir. Eleonora Rocha era a pessoa mais independente que ele conhecia, viúva, há 15 anos. Ainda fazia trabalho voluntário, ainda dirigia, ainda morava sozinha, apesar de todas as ofertas dele para contratar ajuda. A ideia de ela estar sozinha e ferida numa esquina deserta abandonada por um motorista de ônibus e ignorada por estranhos fez seu sangue ferver. E ainda assim, uma pessoa o havia parado. Um jovem que, pelo terno gasto e pela forma cuidadosa como segurava aquela pasta encharcada, claramente não podia perder o compromisso para o qual estava indo. Ricardo se levantou e caminhou até a cadeira onde Malik estivera sentado. O assento ainda estava levemente úmido. No chão, meio escondida sob um dos pés da cadeira, havia uma folha de papel. Ele a pegou. Era um currículo impresso em um papel que um dia tinha sido bonito, mas agora estava amassado e manchado de água. No topo, em letras grandes, Malik dos Santos. Ricardo leu rapidamente. Bacharelado em Ciência da Computação, pela Universidade Estadual de São Paulo, formado com honra. Uma sequência de empregos temporários e trabalhos freelancer. Nada permanente, nada à altura das qualificações dele. Recomendações de professores que o chamavam de excepcional. E um dos alunos mais brilhantes que já tive o privilégio de ensinar. No final, em fonte profissional, o objetivo. Busco emprego em tempo integral na área de análise de dados, onde possa utilizar minhas habilidades e construir um futuro estável para minha família. Família. A palavra saltou aos olhos. Ricardo olhou para a mãe agora cochilando tranquilamente e depois de volta para o currículo. Ele pegou o celular e ligou para seu escritório. A assistente Margarida atendeu no primeiro toque. Senhor Rocha, tenho aqueles contratos prontos para o senhor revisar. Margarida, preciso que faça algo para mim. Abra minha agenda de entrevistas desta manhã. Claro, só um momento. O som de digitação ao fundo. Tínhamos 2 entrevistas hoje. Uma para analista júnior de dados às 9 horas.
outra para coordenador de marketing às 11 horas. O analista, o candidato compareceu não. Na verdade, ele enviou um e-mail dizendo que teve uma emergência familiar. O RH marcou como falta e passou para o segundo candidato. Quem era o candidato mais digitação? Dos Santos. Malik dos Santos. Ricardo olhou para o currículo na mão e depois para a mãe dormindo. O universo às vezes tinha senso de humor. Margarida entre em contato com o Senhor dos Santos. Diga que queremos remarcar a entrevista para segunda-feira às 9h. Senhor, com todo respeito, ele faltou. Temos protocolos. Eu conheço nossos protocolos e também sou o CEO, o que significa que posso ignorá-los quando achar necessário. Esse rapaz teve uma emergência de verdade. Ele estava ajudando uma pessoa ferida. Quero dar a ele outra chance. Se o senhor tem certeza, tenho. E Margarida, coloque na minha agenda. Quero estar na sala nessa entrevista. O senhor quer participar da entrevista de um analista júnior, sim. Houve uma pausa durante a qual Ricardo praticamente pôde ouvir Margarida recalculando tudo. Entendido, senhor Rocha. Vou entrar em contato com ele imediatamente. Obrigado. Ele encerrou a chamada e sentou-se novamente, desta vez na cadeira onde Malik ficara por horas. O currículo descansava no colo dele, um pedaço de papel que representava incontáveis horas de estudo, esperança e alguém tentando construir algo melhor apesar das circunstâncias. Ricardo Rocha tinha construído um império do zero. Fundara a Brighton Tecnologia Brasil, em uma garagem 23 anos antes, com cartões de crédito estourados e um sonho que beirava a loucura. Ele sabia o que significava apostar tudo em uma única oportunidade. Sabia como era devastador quando ela escorria pelos dedos. Mas também sabia o valor de uma segunda chance. Seu celular vibrou com uma mensagem de Margarida, contato feito. Senhor dos Santos aceitou a vaga de segunda-feira às 9h. Parecia surpreso, mas agradecido. Ricardo sorriu pela primeira vez naquele dia. Naquela noite, Malik sentou-se com Ariana à pequena mesa da cozinha. 2 potes de miojo, entre eles do barato 10 por 5 reais, no mercadinho da esquina. Ele havia colocado um ovo frito em cada tigela, o único luxo. Como foi a escola? Perguntou, tentando soar animado apesar do cansaço. Boa. A gente aprendeu frações hoje. A professora Chen disse que eu sou muito boa em matemática. Essa é minha menina. Puxou ao papai. Ariana enrolou os noodles no garfo e depois olhou para ele com aqueles olhos observadores maduros demais para uma criança de 8 anos. Você conseguiu o emprego? Malik hesitou. Ele havia ensaiado essa conversa a tarde inteira, tentando achar uma forma de explicar sem esmagar a esperança dela. Eu não consegui chegar na entrevista. O rosto dela caiu. Por quê? Porque eu precisei ajudar uma pessoa. Uma senhora caiu no ônibus e todo mundo ignorou. Eu não consegui fazer isso. Então, você ajudou ela em vez de ir na entrevista, sim. Ariana ficou quieta por um longo tempo, processando. Então, ela estendeu a mão por cima da mesa e segurou a dele. O papai sempre dizia que fazer a coisa certa nem sempre é a coisa que parece boa no começo, mas sempre acaba sendo a coisa certa. Lembra? A garganta de Malik apertou. Eu lembro. Então você fez a coisa certa, mesmo que a gente tenha que comer miojo por mais um mês. Ela apertou a mão dele. Mesmo assim, terminaram o jantar em um silêncio confortável. Malik estava ajudando Ariana com a lição de casa quando seu celular vibrou com uma notificação de e-mail. Ele quase ignorou provavelmente outra rejeição. Ou outra agência temporária oferecendo turnos noturnos, descarregando caminhões. Mas algo o fez abrir. Assunto: entrevista reagendada, Brighton Tecnologia Brasil. Caro senhor, dos Santos, entendemos que o senhor enfrentou uma emergência familiar esta manhã, que o impediu de comparecer à entrevista marcada. Gostaríamos de oferecer a oportunidade de remarcar para segunda-feira, 25 de março,
às 9 horas. Por favor, confirme sua disponibilidade. Atenciosamente, Margarida Silva, assistente executiva. Malik leu 3 vezes certo de que estava entendendo errado. Empresas não remarcavam entrevistas perdidas. Elas tinham candidatos reserva. Elas seguiam em frente. Era assim que o jogo funcionava. Uma chance só perdeu, acabou. Ele olhou para Ariana, que o observava com curiosidade. O que foi? Eles estão me dando outra chance. A voz dele saiu quase num sussurro. A entrevista. Eles querem remarcar. O rosto de Ariana se iluminou em um sorriso enorme. Viu? O papai estava certo. Coisas boas acontecem com quem faz coisas boas. Malik puxou a irmã para um abraço, os olhos ardendo com lágrimas que ele se recusava a deixar cair. É minha princesa. Talvez aconteçam mesmo. Mais tarde, naquela noite, depois que Ariana foi dormir, Malik ficou parado na janela do apartamento, olhando para o horizonte de São Paulo. Em algum lugar, em uma daquelas torres de vidro, ficava a sede da Brighton. E na segunda-feira ele teria outra chance de mudar suas vidas. Ele não sabia por que tinham lhe dado outra oportunidade. Não sabia que seu currículo encharcado tinha parado nas mãos do CEO. Não sabia que Eleonora Rocha passara a noite contando ao filho sobre o jovem que sacrificara o próprio futuro para ajudar uma desconhecida. Só sabia que às vezes, talvez, o universo prestasse atenção aos pequenos atos de bondade que ninguém mais percebia. Milagres são só consequências da bondade, ele sussurrou para si mesmo, ecoando a sabedoria da irmã. E pela primeira vez em muito tempo, Malik dos Santos permitiu-se ter esperança. Na segunda-feira de manhã, ele acordou com um calor inesperado. A primavera finalmente parecia vencer o clima teimoso das últimas semanas. E enquanto Malik pegava o ônibus rumo ao centro, outro ônibus, outra linha, outro motorista, ele observava a cidade acordar. Gente correndo no parque da aclimação, padarias abrindo. A magia comum de um novo dia. Ele havia reimpresso seu currículo e comprado uma nova pasta mesmo com o dinheiro apertado. Tinha passado o terno de novo lustrado, seu único par de sapatos sociais, e ensaiado suas respostas até soarem naturais. Dessa vez seria diferente. Dessa vez, ele estava pronto. A Brighton Tecnologia Brasil ocupava vários andares de uma torre envidraçada na região da Avenida Paulista. O saguão era todo em mármore e aço, com uma recepção que parecia saída de um filme futurista. Malik se aproximou da segurança, entregou o documento e recebeu um crachá de visitante. 15º andar, disse o segurança sem erguer os olhos. Elevadores à direita. O elevador era mais rápido que qualquer um que Malik já tinha usado, tão rápido que fez seus ouvidos estalarem. Quando as portas se abriram no 15º andar, ele entrou em outro mundo. Escritório amplo, conceito aberto, paredes de vidro, mesas elevadas. Funcionários que pareciam ter saído de um catálogo de moda corporativa. Todo mundo jovem, ocupado, confiante, o tipo de confiança de quem sempre acreditou que pertence ali. De repente, Malik ficou consciente do terno barato do celular antigo do arranhão no sapato, que ele tentou esconder com caneta preta. Senhor dos Santos. Uma mulher na casa dos 40, olhos gentis e sorriso profissional, aproximou-se. Sou Margarida Silva. Conversamos por e-mail. Bem-vindo a Brighton. Muito obrigado pela oportunidade de remarcar. Claro? Por aqui? Ela o guiou através do labirinto de mesas até uma sala de reuniões com janelas do chão ao teto, dando vista para a metade da cidade. Lá dentro, 3 pessoas esperavam. Uma mulher nos 30 digitando em um tablet. Um homem pesado nos 40, braços cruzados. E, para surpresa de Malik, Ricardo Rocha. O passo de Malik vacilou por um instante. Ricardo percebeu e um brilho quase humor cruzou seu olhar. Senhor dos Santos, obrigado por vir, disse Ricardo, levantando-se para apertar sua mão. Acho que não fomos devidamente apresentados na sexta. Sou Ricardo Rocha, CEO. Esta é Janine Paiva, diretora de RH, e Carlos Marcão, gerente da equipe de análise de dados. Janine sorriu de forma acolhedora.
Marcão mal inclinou a cabeça, sua expressão oscilando entre tédio e irritação. Por favor, sente-se, continuou Ricardo, indicando a cadeira diante deles. A entrevista começou de maneira normal. Janine perguntou sobre sua formação, sua experiência, seu interesse na empresa. Malik respondeu com segurança, apoiando-se na pesquisa que havia feito e no entusiasmo genuíno que sentia pelo trabalho. Mas havia uma tensão na sala crescente e palpável. E ela vinha toda de Marcão, cujo corpo inteiro parecia gritar ceticismo. Cada resposta de Malik recebia uma sobrancelha arqueada, um suspiro quase inaudível, ou um olhar para Ricardo que claramente dizia: sério que estamos fazendo isso? Vejo aqui que você se formou há 3 anos, disse Marcão, interrompendo uma das respostas de Malik. E desde então trabalhou em uma série de posições temporárias. Ele disse temporárias como se a palavra tivesse gosto ruim. Pode explicar essa falta de consistência profissional? Malik manteve a voz firme. Tenho sustentado minha família enquanto procurava essa oportunidade certa. Fiz contratos curtos e trabalhos freelancer para desenvolver minhas habilidades e me manter atualizado. Ou você não consegue manter um emprego. A frase caiu no ar como um tapa. Os olhos de Janine se arregalaram. O maxilar de Ricardo se apertou. Carlos Janine começou. Só estou sendo direto, disse Marcão sem tirar os olhos de Malik. Precisamos saber se estamos diante de um problema de comprometimento. O peso familiar pousou nos ombros de Malik. O fardo de sempre precisar provar 2 vezes mais. O fardo de sempre ser presumido incompetente antes de ter chance de mostrar o contrário. Ele já tinha sentido isso na escola quando professores ficavam surpresos com suas notas. Em entrevistas em que seus certificados eram questionados enquanto candidatos brancos passavam direto. Era um cansaço velho. Um cansaço que vinha de toda a vida. Eu entendo a preocupação, disse Malik com cuidado, mas eu pediria que olhasse para a qualidade do meu trabalho, não para as circunstâncias que me obrigaram a montar minha renda enquanto cuidava sozinho da minha irmã de 8 anos. Irmã, repetiu Marcão, inclinando-se na cadeira. Então você tem obrigações familiares que podem interferir no trabalho aqui. Todo mundo tem vida pessoal, senhor Marcão. A minha não vai interferir nas minhas responsabilidades profissionais. Fácil dizer, ele murmurou. Chega! A voz de Ricardo era baixa, mas firme. As circunstâncias pessoais do Senhor dos Santos não estão em julgamento aqui. Suas qualificações são excelentes e suas referências falam por si. Marcão deu de ombros, mas seu olhar dizia o que sua boca não dizia. Você só está aqui porque o CEO quer se sentir bem consigo mesmo. Cota de diversidade. A entrevista seguiu com formalidade, mas o estrago estava feito. Malik podia sentir o rótulo se fixando em seus ombros como um casaco pesado. Cota. Não contratado por mérito. Não contratado por esforço. Contratado para preencher número. Para deixar a empresa bonita na foto. Quando terminou, Ricardo o acompanhou até o elevador pessoalmente. Peço desculpas pelo Carlos. Ele é protetor demais do departamento. Está tudo bem. Não estava, mas Malik aprendera que reclamar de microagressões só fazia você parecer difícil. Entraremos em contato ainda hoje, disse Ricardo estendendo a mão. Malik apertou-a, entrou no elevador e desceu saindo no sol da primavera com o coração mais pesado do que ao chegar. A ligação veio às 16h47. Malik estava ajudando Ariana com lição de matemática quando o celular tocou o nome Margarida Silva, aparecendo na tela. Senhor dos Santos, temos o prazer de lhe oferecer a posição de analista júnior de dados com início na segunda-feira, 1º de abril. O resto foi um borrão salário-benefícios horário. Malik disse sim para tudo, desligou e ficou parado no meio do apartamento minúsculo, sentindo que o chão tinha desaparecido sob seus pés. Você conseguiu. Você conseguiu mesmo. Ariana pulou no pescoço dele rindo alto. Eu consegui, ele repetiu, deixando a realidade entrar. Minha princesa? Eu consegui.
Aquela noite ele abriu o diário que guardava desde a morte do pai. Um lugar onde escrevia o que não conseguia dizer. Sua mão tremia enquanto anotava 1º de abril. Começo na Brighton. Salário, benefícios. Carreira de verdade. Tudo pelo que trabalhei. Mas então escreveu outra linha. Mas o Carlos Marcão acha que eu sou contratação por cota. Ele não disse, mas ouvi em cada palavra. Vi em cada olhar. Ele acha que estou lá pelo que eu sou, não pelo que eu faço. Vou provar que ele está errado. Se eu falhar, vai ser porque eu não trabalhei o suficiente. Não porque eles estavam certos sobre mim. Não por causa da cor da minha pele. Eu tenho que vencer. Pela Ariana. Pelo pai. Por todos que se parecem comigo e são tratados como se não pertencessem. Eu tenho que vencer. Ele fechou o diário, apagou a luz e tentou dormir. Mas o peso do que vinha pela frente o manteve acordado por muito tempo. Esperança, determinação e medo se misturando em seu peito. Em uma semana tudo mudaria. Para melhor ou para pior. Mas mudaria. O 1º mês de Malik na Brighton Tecnologia Brasil foi um estudo de contrastes. Por um lado, ele finalmente fazia um trabalho que o desafiava, que fazia os 4 anos de faculdade parecerem ter valido a pena. Ele analisava conjuntos de dados, construía modelos preditivos e contribuía para projetos com impacto real no mundo. Por outro lado, travava uma guerra de desgaste que ninguém mencionava em voz alta. Carlos Marcão era mestre em negabilidade plausível. Nunca dizia nada abertamente racista. Só passava para Malik as tarefas que ninguém queria: limpeza de dados tediosa, horas de trabalho mecânico que quase nada ensinavam. Esquecia de incluí-lo em reuniões importantes. Questionava cada conclusão que Malik apresentava, exigia verificações extras que não pedia aos outros, e em geral deixava claro que ele teria que trabalhar 2 vezes mais para receber metade do reconhecimento. E ele não estava sozinho nisso. Juliana Chen, outra analista, mal olhava nos olhos de Malik. Tom Anderson, um dos desenvolvedores sênior, fez um comentário sobre rebaixar o nível alto o bastante para Malik ouvir. As microagressões se acumulavam como pequenos cortes de papel individualmente insignificantes, coletivamente devastadores. Mas havia Lídia Martinez. Lídia era cientista de dados sênior, 32 anos, famosa pela brilhância técnica e pelo completo desprezo por política corporativa. Foi ela que apareceu na mesa de Malik no 3º dia, largou um pendrive ao lado do teclado e disse: "Você está com cara de perdido. Aqui tem uns módulos de treinamento que eu montei para novatos. O onboarding oficial é uma porcaria." "Obrigado", Malik respondeu surpreso. "Não esquenta." Sério, o Marcão odeia quando as pessoas se ajudam aqui dentro sem a bênção dele. Ele gosta de manter todo mundo dependente. Ali começou a amizade dos dois. Lídia ensinou a Malik as regras não escritas do escritório, avisou quais projetos eram suicídio de carreira e, mais importante, tratou-o como colega, não como número em planilha de diversidade. "Você é bom nisso", ela disse uma tarde, enquanto revisavam a análise de churn de clientes. "Muito bom. Não deixa a insegurança do Marcão te fazer duvidar de você. É tão óbvio assim que ele se sente ameaçado. Para qualquer pessoa que tenha olhos, é. Ele está aqui há 8 anos e acha que é dono do departamento de análise. Aí o Ricardo traz você pessoalmente. Isso mexeu com ele. E homem com medo faz besteira." Malik só entendeu totalmente o que ela queria dizer no projeto de Betim. Começou de forma inocente. A Brighton tinha fechado um grande contrato com uma montadora em Minas Gerais, um negócio de milhões. A equipe de análise faria a otimização em tempo real da cadeia de suprimentos. Era o tipo de projeto que fazia carreira decolar. Marcão colocou Malik na validação de dados, basicamente revisar o trabalho dos outros, em busca de erro. Importante, mas invisível, o tipo de função em que ele não ganharia crédito se tudo desse certo, mas levaria a culpa se desse errado. Malik não reclamou. Apenas fez o trabalho checando meticulosamente cada ponto de dado,
cada algoritmo, cada suposição, e foi aí que encontrou. Havia uma discrepância no modelo de previsão de estoque. Pequena, quase imperceptível, mas suficiente para distorcer as projeções em quase 5%, ao longo de um contrato multimilionário, o que poderia causar falta grave de peças ou excesso caríssimo parado em armazém. Ele sinalizou na hora, mandando um relatório detalhado para Marcão com sugestões de correção. A resposta de Marcão veio 3 horas depois. Isto está dentro da margem aceitável. Prossiga com o modelo atual. Mas não estava dentro da margem aceitável. Malik sabia. Revisou tudo outra vez, rodou os números de novo. Confirmou o erro. Mandou outro e-mail, desta vez mais urgente. Carlos, eu realmente acho que precisamos ajustar isso. O intervalo de confiança está muito amplo, e se o modelo falhar... Eu já disse para prosseguir, veio a resposta. Ou você está questionando meu julgamento? Malik ficou encarando a tela, sentindo uma decisão se cristalizar. Ele podia largar o assunto, obedecer, e quando tudo desse errado, alegar que só seguiu ordens. Ou podia subir a questão por cima de Marcão e ganhar um inimigo direto. Ele pensou no pai naquele depósito, engolindo tudo calado, nunca mexendo no vespeiro, morrendo com o peso de tudo o que nunca disse. Malik abriu um novo e-mail, desta vez endereçado a Janine Paiva no RH, com Ricardo Rocha em cópia. Escrevo para registrar formalmente uma preocupação a respeito do contrato de Betim. Ele apertou enviar antes que pudesse se arrepender. A reunião foi marcada para sexta de manhã, 2 dias depois. Malik, Marcão, Janine e Ricardo, e mais 2 gerentes sênior apertados em uma sala que de repente parecia pequena demais. Marcão falou primeiro, a voz carregada de condescendência. Eu já revisei as preocupações do Senhor dos Santos, e apesar de apreciar a dedicação, isso é apenas um caso de falta de experiência, confundindo variação normal em modelagem preditiva. Você pode nos apresentar sua análise? Malik, perguntou Ricardo. Ricardo pediu. Pode nos mostrar sua análise? Malik. E Malik mostrou. Ele abriu o laptop, conectou ao telão e apresentou cada cálculo, cada ponto de dados, cada motivo pelo qual o modelo atual iria falhar. Falou com clareza, com confiança, sabendo que se demonstrasse um segundo de dúvida, Marcão cairia em cima. Quando terminou a sala, ficou em silêncio. Janine foi a primeira a falar. Isso parece uma preocupação legítima. É exagero, rebateu Marcão. O modelo já foi testado contra estresse. Por quem? Perguntou uma voz na porta. Era Lídia. Ela havia sido chamada de última hora. Eu acabei de rodar a mesma análise que o Malik fez. E ele está certo. O modelo vai subperformar em pelo menos 4%, provavelmente mais. O rosto de Marcão ficou rígido. Com todo respeito, Lídia, você não estava nesse projeto. Nem o Malik estava tecnicamente. Você colocou ele para fazer trabalho braçal, mas mesmo assim ele encontrou uma falha crítica que o resto da equipe deixou passar. Ela olhou diretamente para Ricardo. Se implantarmos esse modelo do jeito que está, vamos violar contrato em menos de 3 meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo se levantou, a expressão ilegível. Carlos quer o modelo revisado utilizando as recomendações do Malik. Atrasamos a implementação por 1 semana se necessário, mas fazemos certo. Ricardo, isso vai nos fazer parecer incompetentes. Não. Entregar um modelo com erro nos faria parecer incompetentes. Detectar antes que gere dano nos faz parecer criteriosos. Reunião encerrada. Todos saíram. Malik continuou sentado, laptop aberto, as mãos tremendo com a adrenalina. Ricardo parou na porta. Bom trabalho, Malik. Obrigado, senhor. Quando ficou sozinho, Malik fechou os olhos e soltou o ar que nem percebeu estar prendendo. Ele tinha conseguido. Tinha defendido a verdade e, milagrosamente, alguém ouviu. Mas enquanto guardava o laptop, viu Marcão observando pela parede de vidro. O olhar dele era puro veneno.
Malik venceu a batalha, mas a guerra, ele sabia, estava só começando. As 2 semanas seguintes foram tensas. Marcão manteve cordialidade profissional, mas não olhou diretamente para Malik nenhuma vez. As tarefas passaram a vir apenas por e-mail. O acesso de Malik a certas pastas compartilhadas misteriosamente foi revogado e depois restaurado sem explicação. Era morte por 1000 cortes burocráticos. Mas o projeto de Betim foi um sucesso. O modelo revisado teve desempenho impecável. As previsões ficaram dentro de uma margem tão pequena que até a equipe de dados da montadora ficou impressionada. A Brighton recebeu elogios oficiais pela precisão. O nome de Malik não apareceu em nenhum desses e-mails. Então veio a auditoria. Começou com um e-mail da segurança de TI pedindo que ele fosse imediatamente ao 7º andar. Sem explicação, só a ordem. Malik entrou numa sala pequena, onde 2 homens de terno segurança interna o esperavam com Janine Paiva, visivelmente desconfortável. Senhor dos Santos, por favor, sente-se, disse um dos agentes. Recebemos denúncias de apropriação indevida de dados. O sangue de Malik gelou. O quê? No dia 20 de março, aproximadamente, 2 GB de dados confidenciais de um cliente foram acessados e copiados para um dispositivo externo. Os registros mostram que suas credenciais foram usadas. Isso é impossível. Eu não. Os registros não mentem, disse o outro. Precisamos que entregue seu laptop e telefone para a perícia. Isso não faz sentido. Eu nunca arriscaria tudo por... Não estamos fazendo acusações. Interrompeu Janine rapidamente. Estamos apenas investigando. Mas até resolvermos isso, você está sendo colocado em licença administrativa. Licença administrativa. As palavras o golpearam como um soco. Eu não fiz isso. Então a investigação vai esclarecer. O agente estendeu a mão. Seu laptop e telefone, por favor. Malik entregou as mãos tremendo. Quanto tempo isso vai levar? Dias. Talvez semanas. Eles o escoltaram para fora do prédio, no elevador cercado por seguranças que ele nunca imaginou que precisaria temer. Malik sentiu tudo desabando. O emprego, a segurança, o futuro que prometera a Ariana, tudo virando pó. Ele ligou para Lídia da recepção, usando um telefone emprestado. Eles estão dizendo que eu roubei dados, disse a voz quebrada. 20 de março. Mas eu não fiz. Eu juro por Deus, Lídia. 20 de março. Teclado ao fundo. Malik, esse foi o dia do seminário o dia inteiro. Aquele sobre aplicações emergentes de IA. Eu sei. Estava lá das 9 às 5. Consegue provar. Assinei a lista de presença. Tinha 40 pessoas lá. Mais digitação. Depois um silêncio tenso. Malik? Os registros mostram que os dados foram copiados às 14h47. Eu estava em uma sala cheia de testemunhas nesse exato horário. Então alguém usou suas credenciais. Alguém que sabia que eu teria um álibi. A implicação atingiu Malik como um trem de carga. Isso não foi acidente. Isso não foi erro. Isso foi um plano. Uma armadilha. Os 3 dias seguintes foram um borrão de ansiedade. Malik não conseguia trabalhar, não conseguia dormir. Deu entrada no seguro-desemprego sabendo que levaria semanas. Ele ligou para a agência temporária sobre turnos no armazém, engolindo o orgulho porque aluguel não se paga sozinho. Ariana sabia que algo estava errado. Não fez perguntas, só abraçou o irmão mais forte antes de dormir e disse que o amava. No 4º dia, às 2 da manhã, Malik desistiu de tentar dormir. Abriu o laptop, o pessoal não o que a segurança tinha confiscado. Começou a revisar tudo o que lembrava sobre o dia 20 de março. O treinamento tinha sido obrigatório para toda a equipe de análise. Ele sentou no fundo ao lado de Lídia. Os dois brincaram sobre a voz monótona do instrutor. Quem mais estava lá? Ele tentou reconstruir a sala na memória Janine, Tom Anderson, 3 analistas júnior. E Marcão sentado na frente fazendo anotações exageradas, como se estivesse no comando de tudo. Espere, Marcão. Malik sentou mais ereto. Se Marcão estava naquele treinamento...
Então ele também não poderia ter usado as credenciais de Malik, a menos que... A mente de Malik começou a correr. Ele abriu o navegador e pesquisou sobre IP spoofing, acesso remoto, falsificação de credenciais. Em 1 hora, aprendeu o básico de segurança de rede o suficiente para entender que alguém com ferramentas certas podia acessar o sistema remotamente e fazer parecer que o acesso vinha de outro lugar. Mas provar isso exigiria acesso aos logs completos, os verdadeiros que ele já não possuía. Às 6 da manhã, o celular tocou. Era Ricardo Rocha. Malik, estive tentando falar com você. Acabei de saber da investigação. Senhor Rocha, eu não fiz o que estão dizendo. Eu sei. A Janine me enviou agora os registros de presença do treinamento. Você não poderia ter copiado nada, porque estava em uma sala com 40 testemunhas, inclusive eu. Malik prendeu a respiração. O senhor estava lá. Assisti à última hora. Eu me lembro de você. Malik, alguém está tentando te incriminar e eu pretendo descobrir quem. Eu tenho uma teoria. Malik disse devagar. Mas eu precisaria acessar os logs de rede. Os reais, não só os de credenciais. Venha ao meu escritório. 7 da manhã. Traga o que você precisar. Às 7h15, Malik estava sentado no escritório de Ricardo, um espaço imenso. Paredes de vidro cromado, janelas do chão ao teto com vista para a Avenida Paulista. Ricardo tinha puxado cordas e conseguido acesso temporário aos logs completos da rede. Você tem 2 horas antes da equipe de segurança chegar, disse Ricardo. Depois disso, vira processo oficial com advogados. Se for encontrar algo, é agora. Os dedos de Malik voavam no teclado. Ele seguiu a trilha digital, alguém havia sido esperto. Roteou a conexão por 3 servidores proxy diferentes, mas cometeu um erro. O tempo. A cópia dos dados levou 17 minutos. Nesse intervalo, houve uma pequena oscilação de rede, um microcorte que restabeleceu a conexão. E nesse microsegundo, o IP real apareceu por um instante. Malik cruzou o IP com a base interna de acessos. O endereço residencial de Carlos Marcão. Te peguei? Malik sussurrou. Ele imprimiu tudo, destacou as partes relevantes e entregou a Ricardo. Ele fez isso de casa. Provavelmente usou credenciais de administrador roubadas para acessar minha conta remotamente. Apostou que quando alguém revisasse os logs, já teriam sido sobrescritos. Ricardo leu cada página, o rosto ficando mais escuro a cada linha. Por que ele arriscaria a carreira assim? Porque eu ameacei a posição dele. Porque ele não suportou que eu fosse bom no que faço. Malik parou de medir palavras. Porque algumas pessoas preferem destruir alguém do que admitir que estavam erradas sobre ela. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Então pegou o telefone. Segurança, venham à minha sala agora e tragam o Carlos Marcão com vocês. A expressão de Marcão quando entrou na sala, o choque, o medo, a percepção gradual de que tinha sido pego, ficou marcada na memória de Malik para sempre. O interrogatório foi curto. Diante da prova irrefutável, Marcão tentou argumentar depois, minimizar depois, desabar em acusações amargas. Você não pertence aqui, ele cuspiu para Malik. Você só conseguiu esse emprego porque o Rocha ficou com pena. Você não merece nada disso. Isso tudo é cota chega. A voz de Ricardo cortou o ar como uma lâmina. Malik dos Santos é um dos analistas mais talentosos com quem já trabalhei. Ele encontrou uma falha crítica no projeto de Betim que você perdeu. Ele acabou de revelar uma violação sofisticada de dados que nem nossa equipe de segurança detectou. E fez tudo isso enquanto você tentava sabotá-lo. Eu estava protegendo a empresa de quê? De competência, de talento, de alguém que te supera no que você acha que domina. Ricardo se levantou irradiando a autoridade de CEO. Você está demitido. Imediatamente. A segurança vai escoltá-lo para fora. E se eu souber que você insinuou qualquer mentira sobre o Senhor dos Santos para algum empregador nosso departamento jurídico, vai garantir que sua vida fique muito difícil. Estou claro, Marcão não respondeu.
A segurança escoltou Marcão para fora, o rosto dele lívido. Quando ficaram sozinhos, Ricardo virou-se para Malik. Sinto muito. Sinto muito por não termos percebido isso antes. Sinto muito que você tenha passado por tudo isso. Não é sua culpa. É sim. Eu sou o CEO. A cultura desta empresa é minha responsabilidade. Ele se sentou repentinamente, parecendo cansado. Malik, quero te oferecer o cargo do Carlos, líder da equipe de análise de dados, um aumento substancial. E também quero sua participação na reformulação das nossas práticas de contratação e promoção, porque claramente falhamos. Malik ficou olhando certo de que tinha ouvido errado. O senhor quer me colocar como líder de equipe. Você já mereceu isso várias vezes. O que me diz? O que ele dizia. Malik pensou no pai que morreu sem nunca receber o reconhecimento que merecia. Pensou em Ariana, acreditando nele mesmo quando ele mal conseguia acreditar em si. Pensou em Eleonora Rocha naquela calçada e na escolha que ele fez de ajudá-la mesmo com tudo em jogo. Talvez o universo realmente prestasse atenção à bondade. Talvez demorasse. Talvez testasse você até o limite. Talvez exigisse prova. Mas talvez no fim prestasse atenção. Eu digo sim, Malik respondeu. E obrigada por acreditar em mim, por lutar por mim. Você lutou por você mesmo, Ricardo corrigiu. Eu só garanti que você tivesse uma arena justa. Quando Malik deixou o escritório naquela manhã com o crachá de acesso definitivo na mão e o novo cargo assinado, sentiu algo mudar dentro dele. O peso que ele carregava, a constante necessidade de provar seu valor, de justificar sua presença, não desapareceu. Talvez nunca desaparecesse, mas estava mais leve e gerenciável. Ele pegou o celular e mandou mensagem para Ariana. Precisamos comemorar hoje. Seu irmão acabou de virar chefe. A resposta veio imediatamente. Tenho orgulho de você. Papai teria também. Malik sorriu através das lágrimas que turvaram sua visão. Sim, ele digitou. Acho que teria mesmo. A reunião geral foi marcada para 9h da manhã de uma sexta-feira, 3 semanas após a demissão de Marcão. Reuniões assim eram raras, reservadas para anúncios importantes ou marcos da empresa. O salão principal do 20º andar estava lotado com mais de 200 funcionários, todos curiosos para saber o que justificava interromper o trabalho de tanta gente. Malik sentou na terceira fileira com Lídia, as mãos suando apesar do ar-condicionado forte. Ele sabia o que estava por vir. Ricardo tinha explicado no dia anterior, o que não tornava menos assustador. Ricardo subiu ao palco e o silêncio foi imediato. Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui. Sei que todos estão ocupados, então vou ser direto. Hoje quero falar sobre os valores que definem a Brighton Tecnologia Brasil e sobre como às vezes falhamos em viver à altura deles. Um murmúrio atravessou a sala. Aquilo não era o típico discurso motivacional. Alguns meses atrás, esta empresa quase cometeu um erro catastrófico. Estávamos prestes a implementar um modelo analítico falho para um cliente importante. Um erro que teria nos custado milhões e, mais importante, nossa reputação pela excelência. Não cometemos esse erro porque um dos nossos analistas, em seu primeiro grande projeto, teve coragem de apontar o problema. Mesmo quando seu supervisor direto o ignorou. Mesmo quando teria sido mais fácil ficar calado. Ricardo fez uma pausa. Esse analista é Malik dos Santos. Todas as cabeças se viraram para Malik. Ele sentiu o rosto esquentar, mas manteve o olhar fixo à frente. Mas isso não é tudo. Ricardo continuou. Algumas semanas atrás descobrimos uma violação grave de segurança. Alguém tentando incriminar o Senhor dos Santos por roubo de dados. Um ataque sofisticado que nem nossa equipe de segurança detectou inicialmente. Malik, com recursos limitados e sob enorme pressão, rastreou a origem da brecha e produziu provas que levaram à demissão de um funcionário sênior. Mais murmúrios. Todos sabiam que alguém havia sido demitido, mas não sabiam por quê. Estou contando isso para que entendam algo fundamental sobre esta empresa
Nós não temos sucesso porque somos perfeitos. Temos sucesso porque temos pessoas que se recusam a deixar a imperfeição passar. Temos sucesso porque temos funcionários que se importam mais em fazer a coisa certa do que com política, conforto ou medo. Os olhos de Ricardo encontraram os de Malik no meio da plateia. Por favor, levante-se. Malik se levantou as pernas instáveis. Este é Malik dos Santos, nosso novo diretor de análise de dados. Ele tem 25 anos. Está conosco há menos de 3 meses. E já salvou esta empresa de 2 desastres enormes. Quero que vocês olhem para ele, lembrem seu nome e entendam: excelência não tem idade. Não tem tempo de casa. Só exige coragem, inteligência e integridade. O aplauso começou com Lídia, depois se espalhou. Em segundos, a sala inteira estava de pé batendo palmas. Malik sentiu lágrimas queimando seus olhos e piscou rápido para segurá-las. Tem mais uma coisa, disse Ricardo quando o aplauso cessou. Como diretor, Malik vai supervisionar uma nova iniciativa que estamos lançando, o programa Brighton Scholars. Estamos firmando parceria com 3 universidades públicas de São Paulo para oferecer bolsas integrais a estudantes que buscam cursos nas áreas de STEM, estudantes de escolas subfinanciadas, estudantes que têm talento mas não têm recursos. Porque talento não se importa com o CEP em que você mora, nem com o saldo da sua conta bancária. E nós também não deveríamos nos importar. Malik deixou as lágrimas caírem. Ele tinha proposto esse programa 2 semanas antes, achando que seria descartado como caro demais ou complicado demais. Em vez disso, Ricardo aprovou imediatamente. O programa concederá suas primeiras bolsas neste outono, concluiu Ricardo. E não consigo pensar em alguém melhor para liderá-lo do que quem entende em primeira mão o que esses estudantes enfrentam. Obrigado a todos. Agora voltem lá fora e continuem mudando o mundo. Quando as pessoas começaram a sair, muitas pararam para cumprimentar Malik. Alguns rostos ele reconhecia, muitos não. Mas as palavras eram genuínas. O orgulho delas em trabalhar para uma empresa que realmente tentava viver seus valores era evidente. Malik estava a caminho da porta quando ouviu uma vozinha familiar. Malik. Ele se virou e viu Ariana correndo em sua direção, mochila balançando. Atrás dela, sorrindo com orgulho, estava Eleonora Rocha andando com uma bengala, mas firme. Princesa, o que você está fazendo aqui? Dona Eleonora me buscou na escola. Ariana o abraçou com força. Ela disse que hoje era importante e eu tinha que estar aqui. Malik olhou para Eleonora confuso. Como a senhora... Ricardo é meu filho querido. Você realmente não percebeu. Ela riu ao ver a expressão dele. Quando ele me contou o que estavam fazendo com você no trabalho, eu exigi estar aqui hoje. E exigi que a Ariana também estivesse. Porque isto... Ela fez um gesto amplo ao redor. Isto é o que acontece quando pessoas boas finalmente são reconhecidas por serem boas. Você melhorou, Malik, disse, percebendo como ela estava mais forte. Tive bons médicos e um ótimo motivo para melhorar. Eu queria te agradecer direito. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope. Isso é para o fundo universitário da Ariana. Sem protestos, ela avisou ao ver Malik abrir a boca. Você me deu seu tempo quando não tinha nenhum sobrando. O mínimo que posso fazer é investir no futuro dela. Malik abriu o envelope. Dentro um cheque que tirou o ar dos pulmões dele. 50.000 é zero. Dona Eleonora, eu não posso aceitar isso. Pode e vai aceitar. Considere o direito de uma avó de mimar uma menina brilhante que merece todas as oportunidades do mundo. Ariana abraçou Eleonora. Obrigada por me trazer hoje. E por ajudar o Malik. Oh, querida. Seu irmão é quem ajuda as pessoas. Eu só estou tentando acompanhar. Ricardo apareceu atravessando a multidão que ainda o parabenizava. Vejo que minha mãe te encontrou. Espero que ela não tenha te deixado muito constrangido. Ela deu 50.000 reais para a Ariana ir para a faculdade. Parece ela. Ricardo sorriu. Ela faz isso.
Escuta, Malik queria falar com você sobre o programa de bolsas. Estou dobrando o orçamento inicial. Em vez de 20 bolsas, vamos fazer 50. A voz de Malik falhou. Isso é incrível. É necessário. E é só o começo. A expressão de Ricardo ficou séria. O que te aconteceu aqui, preconceito, sabotagem, não pode se repetir. Com ninguém. Conto com você para me ajudar a garantir isso. Eu não vou decepcionar o Senhor. Eu sei. Você ainda não decepcionou. Naquela noite, Malik levou Ariana para comer pizza. Em um restaurante de verdade não há fatia de R$1. E deixou que ela pedisse tudo o que quisesse. Eles sentaram em um box perto da janela, vendo o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. Hoje foi um bom dia, disse Ariana com molho de tomate no queixo. Foi sim, princesa. Foi um dia muito bom. Você acha que o papai estaria orgulhoso? Malik olhou para a irmã. Essa menina de 8 anos, corajosa, brilhante, que nunca reclamou do apartamento velho das jantas de miojo, das vezes em que ele não tinha dinheiro para os sapatos que ela precisava. Sim, acho que ele estaria muito orgulhoso de nós dois. Porque a gente não desistiu. Porque a gente não deixou o mundo nos deixar amargos. Isso é o mais difícil, continuar sendo bom quando te dão todos os motivos para não ser. Ariana assentiu, sábia demais para da idade. Dona Eleonora disse que você é um herói. Eu não sou um herói. Só tentei fazer a coisa certa. É isso que heróis fazem, Malik. Ele sorriu, estendendo o braço para limpar o molho do rosto dela. Então acho que somos 2 heróis. Você por acreditar em mim quando nem eu acreditava. Sempre vou acreditar, ela disse. Sempre. Eles terminaram a pizza e caminharam para casa sob a brisa da primavera, a cidade viva ao redor. E pela primeira vez em muito tempo, Malik sentiu que pertencia ali, que sua presença importava, que o futuro era algo a esperar, não temer. Era um sentimento que ele pretendia guardar. 14 meses depois, em uma manhã quente de abril, Malik estava parado em um ponto de ônibus na Zona Sul. Mas desta vez, ele não estava esperando para embarcar. Ele estava lá para a inauguração. A placa de bronze instalada no abrigo recém-reformado dizia: Parada Memorial Marcos dos Santos, em homenagem àqueles que ajudam os outros a se levantar. Está perfeito, disse Ariana ao lado dele em seu novo uniforme escolar. Ela estava mais alta, agora crescendo mais rápido do que Malik conseguia acompanhar. Papai ia amar isso. Ele ia sim. A Fundação Decisão no ponto de ônibus, a ONG que Malik havia fundado 6 meses antes, com Eleonora Rocha como co-presidente, tinha reformado 15 abrigos de ônibus em bairros carentes. Cada um levava o nome de alguém que havia feito a diferença através de pequenos atos de bondade. O de seu pai foi o primeiro. Uma pequena multidão se reuniu para a inauguração. Ricardo e Eleonora Rocha Lídia, vários colegas da Brighton Tecnologia Brasil e 37 estudantes que tinham recebido bolsas pelo programa Brighton Scholars. A primeira turma, o começo de algo muito maior. Ricardo se aproximou para falar. 1 ano atrás, Malik dos Santos estava apenas tentando chegar a uma entrevista de emprego. Ele poderia ter ignorado uma senhora idosa sentindo dor. Poderia ter priorizado o próprio futuro em vez da necessidade imediata de uma desconhecida. Mas ele não fez isso. E essa escolha, esse único ato de bondade quando ser bondoso, era inconveniente. Mudou não só a vida dele, mas a vida de dezenas de pessoas. As bolsas que estes estudantes receberam existem porque Malik insistiu que oportunidade não deveria ser limitada aos que podem pagar por ela. Esses abrigos existem porque Malik não esqueceu como é se sentir invisível na própria cidade onde você nasceu. O rosto de Malik esquentou conforme Ricardo continuava. Mas mais do que qualquer programa, Malik nos deu algo maior. Ele nos lembrou o que significa construir uma sociedade onde realmente enxergamos uns aos outros, onde paramos para ajudar mesmo quando estamos com pressa, onde bondade não é fraqueza, é força. Depois que Ricardo terminou, foi a vez de Eleonora.
Aos 80 anos, sua voz ainda era firme. Eu ensinei milhares de crianças na vida. Vi grande potencial florescer e grande potencial ser desperdiçado. Mas nunca vi alguém como Malik. Ele salvou minha vida naquele dia no ônibus, mas mais do que isso. Ele salvou minha fé na humanidade. E agora, com seu trabalho, ele está ajudando centenas de jovens a se salvarem da pobreza, da falta de opções de uma sociedade que muitas vezes diz a eles que não importam. Ela olhou diretamente para Malik. Você importa. Cada um de vocês importa. E este ponto de ônibus é um lembrete de que pequenos atos de bondade criam ondas que nem sempre podemos prever, mas sempre podemos confiar que vão se espalhar. A próxima a falar foi Jéssica Torres, uma das bolsistas. Um ano atrás eu trabalhava em 2 empregos e fazia faculdade comunitária à noite, tentando descobrir como pagaria o resto do curso. O programa Brighton Scholars não me deu só dinheiro. Me deu tempo. Tempo para estudar. Tempo para dormir. Tempo para ser estudante, não apenas sobreviver. Hoje estou estudando ciência da computação na USP, tirando notas excelentes, e quero voltar para o meu bairro para ensinar às crianças como eu que elas também podem. O aplauso foi ensurdecedor. Por fim, Malik foi chamado ao palco. Ele ficou diante do novo abrigo, olhando o nome do pai, sentindo o peso de tudo que o trouxe até ali. Meu pai costumava dizer que o mundo não foi feito para pessoas como nós, começou ele. Que teríamos que lutar 2 vezes mais por metade do reconhecimento. E ele estava certo sobre a luta. Mas estava errado sobre uma coisa: nós não estamos lutando contra o mundo. Estamos lutando pelo mundo. Lutando para torná-lo melhor. Para provar que bondade não é fraqueza. Que ajudar os outros não te faz um bobo. Que a medida de uma sociedade não é como ela trata os mais poderosos, e sim, como trata os mais vulneráveis. Ele fez uma pausa. 1 ano e meio atrás eu peguei um ônibus para uma entrevista de emprego para a qual eu tinha me preparado durante meses. Eu achava que estava tudo planejado. Que ia impressionar a todos e mudar minha vida. E aí uma senhora caiu. E o motorista a abandonou na rua. E eu tive que escolher. Ele olhou para Eleonora, que enxugava os olhos. Eu não sabia que ajudá-la acabaria me dando um emprego de qualquer jeito. Eu não sabia que o filho dela seria o CEO. Eu não fiz aquilo por recompensa. Eu fiz porque era o certo. Porque meu pai me criou para parar quando alguém precisa. A voz dele ficou mais firme. E é isso que esta fundação representa. Não estamos esperando que o mundo seja bondoso primeiro. Estamos sendo o começo. Cada parada reformada, cada bolsa, cada programa, tudo diz a mesma coisa: nós vemos você. Você importa. E nós não vamos passar direto quando você precisar. Ele se voltou para os estudantes. Alguns de vocês vão ser médicos, outros professores, engenheiros, artistas. Alguns vão mudar o mundo em maneiras que ainda nem imaginamos. Mas todos vocês, todos nós temos o poder de mudar o dia de uma pessoa. De parar quando alguém cai. De oferecer a mão quando o resto do mundo segue andando. Essa é a verdadeira revolução. Não os grandes gestos, mas os pequenos atos de bondade repetidos tantas vezes que se tornam cultura, não exceção. O aplauso veio novamente, mas Malik mal ouviu. Ele estava olhando para Ariana, para Eleonora, para Ricardo, para Jéssica e para todos os outros estudantes cujas vidas haviam cruzado a sua nessa corrente improvável e maravilhosa de acontecimentos, tudo iniciado por uma viagem de ônibus e uma escolha. Depois da cerimônia, as pessoas permaneceram ali conversando. Malik observou um senhor idoso lutando para equilibrar as sacolas enquanto esperava o ônibus. Sem hesitar, um dos bolsistas, um jovem chamado David, correu para ajudá-lo. Lídia apareceu ao lado de Malik. Acho que está funcionando. O que? A sua revolução? Olha. Ela apontou para David, ajudando o idoso. Ele aprendeu isso com você? Não. Ele já sabia. Ele só precisava ver que isso importa. Um ônibus encostou. Não o mesmo ônibus daquela manhã 18 meses atrás, mas poderia ser.
Pessoas subiam e desciam vivendo suas vidas correndo para compromissos, trabalhos, obrigações. A maioria não notou a placa de bronze ou a pequena multidão reunida ali, mas alguns notaram. Alguns pararam para ler a homenagem. Um adolescente tirou foto. Uma mãe mostrou ao filho pequeno. Sementes. Malik pensou: estamos plantando sementes. Ariana puxou a manga do casaco dele. Podemos ir para casa agora? Quero trabalhar no meu projeto de ciências. Claro, princesa. Vamos para casa. Enquanto caminhavam, Ariana falava sem parar sobre experimentos de fotossíntese. Malik olhou para trás uma última vez. O sol da manhã refletia na placa de bronze fazendo o nome do pai brilhar. Parada Memorial Marcos dos Santos, em homenagem àqueles que ajudam os outros a se levantar. O ônibus se afastou levando seus passageiros para onde precisassem ir. E ali no abrigo que seu filho construiu em sua memória, o nome de Marcos dos Santos, permaneceu um lembrete silencioso de que pessoas comuns, fazendo bondades comuns, podiam mudar o mundo. Um ponto de ônibus por vez. Uma escolha por vez. Um ato de enxergar outra pessoa e decidir que ela importa. Essa era a revolução. Esse era o sonho. E estava apenas começando. Junte-se a nós e compartilhe histórias que importam, deixe seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho para começar seus dias com lições profundas e empatia verdadeira.